Bom dia, meus queridos. Que maravilha podermos estar aqui mais um dia, provando desse maravilhoso café que é a palavra de Deus para nossas vidas. E essa palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. A cada manhã Deus tem um alimento especial, um alimento fresquinho, um alimento novo para nossas vidas. E nós não podemos nos esquecer nunca que nós precisamos, nós dependemos desse alimento espiritual, amém, queridos? E a palavra de Deus, ela é alimento, ela é pão, ele é o pão da vida. Jesus é o pão da vida, é o pão que desceu do céu, é a água da vida para todos nós, amém? Então vamos nos alimentar de Jesus, vamos nos alimentar da presença dele, que é algo precioso, indispensável para todos nós, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero convidá-los ainda aqui no capítulo 2, tá bom? A partir do verso 14, Hebreus capítulo 2, a partir do verso 14. E eu quero de antemão já dizer o título do nosso devocional hoje, tá? Anote aí se você quiser: o justo pelos injustos, ok? Vou repetir: o justo pelos injustos. Esse é o tema do nosso devocional hoje. Então, vamos ver aqui no verso 14 o que diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, se referindo a Jesus, tá? Igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Verso 16: pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Verso 17: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que estão sendo tentados. Ok? Vamos, para a gente entender melhor, a gente vai meditar por parte, tá bom? Então eu aconselho também você, todas as vezes que você tirar um tempo para ler a palavra, vá com muita calma, tranquilidade, tá bom? Não leia rápido o texto e já tire suas conclusões, mas eu aconselho você ler com muita calma. Por isso que nós precisamos tirar um tempo, né, para a gente meditar, para a gente começar a buscar de Deus ali um entendimento, o que Ele quer falar conosco. Você me entende? Então, é por isso que vamos ver por parte aqui, por versículo, e procurar entender o que o Espírito quer falar conosco. Aqui no verso 14, ele fala que, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, se referindo a Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte. O que eu posso entender aqui e buscar através disso aqui é que Jesus, ele necessitou vir. Por que a gente pode se fazer essa pergunta? Por que o Filho de Deus necessitou vir em forma de homem? Por que será que Deus, lá da sua glória, lá do céu, não interviu com o seu poder, destruindo o diabo, salvando a humanidade? Por que ele não fez isso?
Porque o nosso Deus é um Deus de princípios, tá? E ele não quebra os seus princípios, ok? É a primeira coisa que eu quero te dizer é que Deus é um Deus de princípios. E esse texto aqui deixa muito claro que ele respeita os seus próprios princípios, a sua própria palavra. Olha, o que acontece aqui? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, nós, certo? Somos de carne e somos de sangue. E destes também ele igualmente participou, entendeu? O próprio filho precisou vir em forma de homem, tá? Carne e sangue, para que destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O verso 15. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Vamos entender aqui o contexto disso aqui. Aí nós precisamos voltar lá para Gênesis, tá? Aí no capítulo 1, verso 26, tudo isso assim que eu vou falando para vocês são coisas que vão surgindo no momento que a gente vai meditando, Deus vai trazendo à luz outros contextos, outros versículos, certo? E lá em Gênesis 1:26, para nós entendermos esse texto aqui, nós precisamos ler Gênesis 1:26, tá bom? O que diz lá? Eu não vou ler aqui, mas eu vou dizer para você, em síntese, o que está dizendo em Gênesis 1:26. No capítulo 1 de Gênesis, fala sobre a criação da terra, criação do mundo, dos animais, do sol, as estações, as plantas, as águas, a terra, dia e noite. E também tem a criação do homem. Em Gênesis 1:26, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão juntos, eles chegam ao entendimento de que toda essa criação da terra necessitava algo, faltava algo, que era o próprio homem. E aí ele fala, façamos, está no plural, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, em Gênesis 1:26, a gente entende que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, ok? Então Deus cria o homem, e esse homem não é qualquer homem, é um homem que tem o DNA de Deus, tem um DNA santo, puro. E esse homem é colocado sobre a terra. E não só ele é colocado, mas Deus, após a sua criação do homem, ele dá algo importante ao homem, que não é a terra, mas ele dá poder a esse homem. Ele entrega nas mãos de Adão a autoridade, domínio. Ele fala que eles deveriam ter domínio sobre todos os animais, todos, sobre toda a terra, e que eles deveriam ser fecundos, e deveriam encher essa terra e sujeitar essa terra a eles, você entende? Então algo no mundo espiritual, não só no mundo natural, é diferente de dar a posse de uma terra para alguém, mas ele deu algo, uma autoridade sublime, uma autoridade espiritual, no reino espiritual sobre aquele lugar. Tudo aquilo que Adão e Eva fizessem ali tinha a autorização de Deus, tinha o poder de Deus, a assinatura de Deus. Então, para nós entendermos isso aqui, o verso 14, nós precisamos entender esse contexto, que uma autoridade foi dada, certo, a Adão e a Eva. Eles eram a semelhança, a imagem e semelhança de Deus. Eles tinham poder, autorização, autoridade, a chave. Eu gosto de usar essa expressão, eles tinham a chave da terra. Pronto. Estava nas mãos do homem, tá? A autoridade. Só que a gente vê mais na frente que esses dois seres criados acabam falhando, acabam pecando e acabam decepcionando o próprio Deus, tá? Onde Deus deixa ali uma direção para eles, não comerem da árvore do fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal, mas Eva vai lá,
é seduzida pela serpente, come a fruta e também dá a fruta ao seu, essa mesma fruta ao seu marido ali, que era, no caso, era Adão, e ambos caem em pecado. Um pecado gravíssimo, tá bom? Entenda bem, comece a entender o contexto. Um pecado gravíssimo. E nós sabemos a história já, você sabe muito bem. Eles foram expulsos do jardim do Éden, tá? E eles ali continuariam vivendo nessa terra, continuaram vivendo, certo? Só que aí a vida era diferente. Porque antes disso não havia dor, não havia sofrimento, não havia trabalho, tudo estava à disposição dele, alimento, os animais, tudo estava ao favor deles. Só que agora não, eles teriam que sofrer, a mulher tinha que dar luz aos filhos e ia sentir dores de parto, eles tinham que ralar mesmo para sobreviver, assim como eu e você temos que trabalhar hoje pesado para sobreviver, para pagar as contas, para comer, entendeu? Mas lembra que o sentido deles estarem aqui na Terra não era só um sentido físico, é no sentido, no plano espiritual eles tinham autoridade. E Satanás sabia muito bem disso. Qual era o propósito de Satanás em seduzir eles e fazer com que eles caíssem no pecado? Qual foi o propósito? Será que foi só para provar para Jesus? Olha Jesus, olha Deus, eu estou provando aqui para vocês que o que vocês fizeram, essa criação aí, ó, não vale nada, isso aí, vocês, entendeu? Não era isso. Existia um propósito muito maior de Satanás, e Satanás sabia disso. E qual era esse propósito? Satanás sabia que a autoridade estava sobre Adão e Eva para com a terra. Toda a terra estava sujeita a esses homens, porque Deus havia dado uma autoridade delegada a eles, estava nas mãos deles, certo? Entenda bem, Satanás, sabendo disso, ele não quer nem saber só da queda, ele não quer só saber se Adão e Eva ia pecar. Na verdade, ele estava querendo roubar, furtar esse poder e essa autoridade sobre a terra. E foi isso que ele fez. E foi isso que ele conseguiu. Quando Adão e Eva pecam, simplesmente eles estão dizendo assim: toma, Satanás, está aqui a chave, tá? Da nossa casa, está aqui a chave da terra. A autoridade já não é mais nossa, agora é sua. Foi isso que aconteceu no plano espiritual. Sabe, é tipo você tem a sua casa e você pega a chave da sua casa e entrega para o ladrão, né? Você sabe quem é o ladrão, sabe que ele quer roubar a sua casa, e você pega essa chave e diz: olha, tá aqui, a chave está nas tuas mãos, é tua, faz o que quiser. Automaticamente, ou então vai no cartório, passa, você vai vender uma casa, não é assim que acontece, algum patrimônio, qualquer coisa, você vai, registra no cartório, faz um documento de venda, tá? Daquela propriedade, você está passando todos os direitos daquela propriedade para aquela pessoa que está comprando. E foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden. Eles passaram a autoridade, o documento de autorização da terra para Satanás. E aí, tudo isso é para nós entendermos o verso 14, que ele diz que destes também ele igualmente participou. Ele, por que Jesus precisou vir em homem, em carne, em sangue? Porque da mesma forma, preste atenção, porque da mesma forma que o homem errou, da mesma forma que o homem pecou, a única pessoa, o único ser que poderia resgatar das mãos de Satanás essa chave de autoridade, de posse, tinha que ser o próprio homem. Você entende isso? O próprio homem é que deveria novamente correr atrás do prejuízo
e tomar as chaves dessa terra, a autoridade das mãos de Satanás. E foi por isso que Jesus, aí você começa a entender, precisou vir em forma de homem, em carne e sangue. Ele precisou vir igual a nós para poder resgatar, para pegar das mãos do diabo a posse de autorização sobre a terra. E a gente vai ver vários versículos embasando isso, sabe, queridos? Tá bom? O verso 15 diz assim: e livrasse, no verso 14 ele diz, participou para que por sua morte, olha só, por causa da sua morte, destruísse aquele que tem poder da morte. Então foi a morte pela morte. Ele precisou morrer para destruir a própria morte. Ele precisou entregar a sua própria vida como homem, ser crucificado, morrer para destruir a própria morte, a saber, o diabo. O verso 15, e livrasse todos que pelo pavor da morte, certo? Pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então isso é maravilhoso. Lá em Apocalipse, anote aí, capítulo 1, verso 18, Jesus está falando o seguinte: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Isso só aconteceu depois que Jesus morreu e que ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, aconteceu no plano espiritual o que eu estou falando para você. Ele resgatou e tomou as chaves da morte e do inferno. O poder e a autoridade voltou para as mãos de Deus. Amém? E para as mãos do homem também. E o que significa? Significa que hoje Jesus, ele é capaz de libertar, irmãos, aqueles que através do medo da morte estavam sujeitos a uma vida de escravidão eternamente. Aqueles que não tinham salvação, hoje podem ter salvação. O poder da morte significa isso. Significa que ele venceu a morte. Hoje nós temos poder, se nós quisermos, sobre a morte. Não só uma morte física, mas é a morte espiritual. Porque o salário do pecado é a morte. Morte espiritual. E uma vez que Jesus morreu, ressuscitou, resgatou, porque ele veio como homem e resgatou essa chave, essa autoridade sobre a morte, sobre a vida, sobre a terra, ele toma de volta isso e agora ele tem poder sobre essa morte, a morte espiritual. Por causa de Jesus, nós temos hoje acesso ao Pai. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus se tornou a ponte de vida para chegarmos até Deus. Então hoje nós estamos livres. Nós não estamos mais sobre o jugo da morte. Amém? A humanidade hoje, se desejar, se quiser, pode ter vida e vida em abundância. Jesus falou em João 10:10, o ladrão, fazendo uma menção ao próprio diabo, Lúcifer. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E foi isso que ele fez lá no Éden. Ele roubou a autoridade, ele matou espiritualmente Adão e Eva, que tinha um relacionamento íntimo, diário com Deus. Ele roubou essa intimidade e destruir, porque ele destrói, através dessa autoridade, ele destrói as vidas das pessoas e pode levar ao inferno. Então, queridos, hoje nós temos essa liberdade em Deus. Amém? Alguém tinha que vir à terra. É isso que nós precisamos ter. Alguém tinha que vir à terra como homem. E o próprio Filho de Deus veio, tá? Porque o próprio homem não dava conta
O próprio homem não dava conta de obedecer os mandamentos e de se auto-justificar. O próprio homem não tinha esse poder para chegar e morrer na cruz ali, porque o homem era pecador. Então, o Filho unigênito de Deus, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em 2 Coríntios 5:21, anote aí, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, aquele que não conheceu o pecado, falando de Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele, ou seja, os nossos pecados estavam sobre ele não pecou, tá? Ele não pecou, Jesus, mas os nossos pecados, ele se fez pecado por nós. Ele se colocou na cruz por nós, para que nele, olha só, fôssemos feitos justiça de Deus. Por causa dele nós fomos feitos justiça de Deus. Amém, queridos? Isso é muito precioso. Há um outro texto em Hebreus, concordância bíblica, isso aqui, tá bom? 4:15. O próprio autor de Hebreus fala o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nós não temos. O sumo sacerdote existia naquela época, ele era um representante entre o homem e Deus aqui na terra, porém não havia nenhum daqueles sumos sacerdotes, eles eram também perfeitos, puros, para que pudessem compadecer-se das fraquezas do homem. Porém, Hebreus fala, 4:15, um que, como nós, olha só, mais uma vez, como nós, como seres humanos, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, o próprio homem precisou morrer. O próprio homem que um dia entregou as chaves da terra, da vida, da morte nas mãos de Satanás, o próprio homem precisava vir e resgatar. E ele foi, Jesus, o Cordeiro de Deus, perfeito. Nós vamos entender isso mais na frente aqui no verso, olha o verso 16. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão, que somos nós. Verso 17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas, olha só, reforçando, tá? Um texto dentro do contexto, se tornasse semelhante. Convinha que Jesus se tornasse em todas, irmão, em todas. Jesus passou por tentações, Jesus teve raiva, teve tudo isso, mas ele não pecou. Convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser o quê? Misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos nossos pecados. Então, o próprio homem precisou ser semelhante a nós, Jesus, para ser misericordioso e ser o sumo sacerdote. Os sumos sacerdotes da terra não poderiam fazer isso porque eles tinham pecado. Mas Jesus precisou vir como sumo sacerdote e fiel, né, nas coisas referentes a Deus para fazer propiciação pelo nosso pecado. O que essa palavra aqui? Propiciação. Eu quero aqui com você trazer o significado. E também aconselho você, se não tem, você pode ir pelo Google mesmo. O Google pode te ajudar enquanto você medita, você está estudando a palavra. Se você não entender alguma palavra, joga lá no Google, ou então compra um dicionário bíblico, que é bem baratinho, tá? Que isso vai ajudar você a entender as palavras que estão, porque tem algumas palavras aí na Bíblia aí que a gente não vai entender. Eu mesmo me perco às vezes, então se eu não for para um dicionário bíblico, eu não vou entender o que ele está dizendo. A palavra propiciação está dizendo aqui, o autor de Hebreus está dizendo que Jesus se tornou propiciação pelos nossos pecados.
Então vamos lá. Propiciação significa o quê? Remoção da ira mediante a oferta de um presente. Propiciação pelos nossos pecados. Jesus foi propiciação pelo nosso pecado. Então, propiciação significa remoção da ira. Que ira? A ira que havia sobre a humanidade, sobre nós, por causa do pecado de Adão e Eva. A ira, então, foi removida essa ira pela oferta de um presente. E que presente nós sabemos que foi Jesus, certo? Jesus foi oferecido como presente para a remoção da ira que havia sobre a humanidade. Todos nós, irmãos, estávamos condenados à morte. Todos nós estávamos condenados a uma morte espiritual, uma morte perpétua. Todos nós estávamos condenados. Mas Deus oferta um presente, e foi o melhor presente que ele tinha, que foi o seu único filho. Ele oferece como oferta para a remoção dessa ira que o próprio homem havia causado. Você compreende isso? E a gente estudando aqui, a gente vai ver o quê? Que essa palavra propiciação, ela também era usada na questão política entre os países. Por exemplo, quando um país queria cultivar boas relações com outras nações, e às vezes eram nações mais fortes, certo? Ou então como um ato de boas-vindas, quando um rei ia visitar outro rei, o que ele fazia? Ele oferecia e levava muitos presentes para esse rei. Talvez você tenha visto algum filme assim. Ele ia levar. Aí isso me traz à memória, sabe o que? Os reis magos que vieram do Oriente para ver quem? Eles sabiam que Jesus iria nascer, porque havia uma palavra profética disso. Jesus, o rei dos judeus, havia nascido. Você lembra disso? E eles saem da sua terra e levam consigo presentes. E quando eles veem a estrela, né? Eles seguem essa estrela e vão até onde Jesus está, porque eles sabiam que Jesus era o rei dos judeus, que Deus tinha levantado um rei na Judéia. Então eles vão até Jesus e levam presente: ouro, incenso, mirra. E era assim que acontecia naquela época. E o nome disso era propiciação. Era fazer um acordo de paz. Quando as nações estavam em conflito, a propiciação, que era uma oferta de presente, eles estavam dizendo: esse presente aqui é uma oferta pela nossa aliança, é uma oferta pela paz. Tá vendo como é tão tremendo estudar? Então, Jesus foi oferecido, irmãos, como esse presente pela propiciação, pela remoção da ira dos nossos pecados. E no sentido bíblico é isso. Deus estava fazendo uma amizade novamente. Ele estava juntando as partes opostas, certo? O homem estava separado de Deus por causa do pecado. E naquele momento Deus oferece o seu único filho como propiciação, como oferta de reconciliação, de amizade. Ele está juntando, ele oferece o seu filho para fazer essa ponte. É por isso que ele é o caminho. Ele se tornou o caminho até Deus. Amém? Isso aqui é tremendo. Ele foi oferecido como presente ao mundo para fazer as partes com o homem. O próprio Deus queria isso. Ele queria resgatar essa comunhão, essa intimidade, a mesma intimidade, queridos, que ele tinha com Adão lá no Éden. O plano de Deus, o plano original de Deus,
ele continua até hoje. Ele ficou parado por um tempo, sim, por muitos anos. Esse plano original de Deus, que Adão e Eva fossem a imagem e semelhança dele aqui nessa terra, que Adão e Eva refletissem a glória dele, que ele tivesse muitos filhos, que ele enchesse a terra de muitos filhos espirituais, de muitos filhos semelhantes a Deus. Esse era o plano original de Deus. E esse plano original ele foi resgatado. Essa é a boa notícia que eu quero dizer para você nessa manhã, que o plano original de Deus lá no Éden continua hoje. Foi resgatado por intermédio de Jesus Cristo, que hoje nós foi feito as pazes, a amizade foi restaurada. Então hoje nós podemos ter livre acesso ao trono de Deus. Amém, querido? Propiciar é colocar-se a favor de alguém. O juízo de Deus estava contra o homem e algo precisava ser feito e algo foi feito. Amém? Tem outra coisa que eu quero te falar aqui, que no Antigo Testamento a propiciação ela era praticada de que forma? Aos sacrifícios, com os sacrifícios de animais. Você vai estudar o Velho Testamento, você vai ler, e constantemente, uma vez por ano, o povo tinha que ir até Israel, até Jerusalém, tinha que sacrificar, oferecer uma oferta de sacrifício pelos seus pecados, para que os pecados fossem perdoados por Deus. Lá em Levítico 16, verso 14, verso 15, Levítico 17, verso 11, também você vai ver sobre isso aqui, que os sacrifícios eram feitos, eram ofertados. E fala muito do cordeiro. O cordeiro ele era oferecido, e quando aquela família levava o seu sacrifício, que poderia ser cordeiro, poderia ser outros animais também, tudo dependia da condição financeira daquela família, poderia ser um pombinho, poderia ser várias coisas, então, que Deus havia determinado, né? Então, ele era oferecido, e aquele sangue ele cobria, olha só a palavra, os pecados, e a oferta, a ira de Deus sobre os pecadores. Então, quando aquela família levava o sacrifício pelos pecados, por algo que eles tinham feito, e aquele animal era sacrificado no altar, e o sangue dele era derramado sobre o altar, e aquele sangue cobria os pecados. Mas algo que nós vamos também ver em Levítico é que esse animal não poderia ser um animal doente, um animal aleijado, não um animal cego. Teria que ser o melhor animal, o melhor cordeiro. Amém? No Antigo Testamento, a ira, ela não se removia, ela só se desviava. Tá bom? Não era apagada, ela só se removia por um tempo. Mas se aquele homem tivesse a pecar, lá vai de novo ter que levar um animalzinho para morrer ali, para ser sacrificado, certo? E diz alguns estudiosos também que antes de ser sacrificado, aquela pessoa colocava a mão sobre aquele cordeiro num ato simbólico de transferência do seu pecado para aquele animal. E aí aquele animal era sacrificado e aquele pecado ele era coberto, afastado a ira de Deus sobre aquele pecador, tá bom? E por isso que foi necessário a vinda de Jesus Cristo. Aí isso me lembra aqui, eu estou me lembrando agora que quando João Batista, que foi enviado por Deus para preparar o caminho da vinda de Cristo aqui na terra, anunciando a palavra, pregando o reino, quando João Batista pela primeira vez, isso é poderoso, gente, quando ele vê Jesus caminhando em sua direção, quais são as palavras, meu Deus, quais são as palavras que João Batista fala quando vê Jesus? Ele diz bem assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
A primeira menção que João Batista faz de Jesus quando ele vê pela primeira vez, ele diz, ó, lá vem o Cordeiro. Eu até arrepio aqui, porque, gente, Jesus foi o Cordeiro puro, o Cordeiro Santo de Deus, que foi enviado para morrer por nós, para ser sacrificado pelos nossos pecados, para salvar os pecadores. Jesus era o Cordeiro de Deus. E ele diz mais ainda, que tira o pecado do mundo. Não é o Cordeiro que vai cobrir os pecados, que vai só afastar a ira de Deus, mas ele é o Cordeiro que vai tirar o pecado. Isso é tremendo, porque Jesus, agora nós não precisamos mais sacrificar animais, porque Jesus já foi oferecido como um sacrifício definitivo para tirar os pecados do mundo. Amém? Ele é o sacrifício perfeito. Então, por isso que foi necessária a vinda de Cristo. Há um texto aqui em 1 Pedro 3,8 também, que eu anotei aqui na minha agenda. 1 Pedro 3,8 diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Esse é o título nosso. Para conduzir-vos a Deus. Morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Glória a Deus, queridos, por isso. A Bíblia, ela se completa, a Bíblia, ela é linda, ela se explica. A palavra de Deus se explica. Então, tá aqui, tá dizendo tudo aqui. Ele morreu, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Mortos sim na carne, mas vivificados no Espírito. É por isso que nós precisamos andar no Espírito todos os dias e não andar na carne. E eu quero concluir esse devocional de hoje com mais um texto, 1 João, capítulo 2, verso 1 ao verso 2. 1 João 2, verso 1 ao verso 2. E eu quero deixar essa palavra, esse versículo para você tomar posse na sua vida, para você não aceitar mais nenhuma condenação, porque é isso que a Bíblia fala, que nenhuma condenação há para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus. Você está na vida. Você está na videira verdadeira. Ele é a videira e nós somos os galhos. João 15 fala isso. E nós estamos nele. 1 João 2, 1 a 12 diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, queridos, nós ainda pecamos enquanto estivermos aqui nessa terra. Mas ele está dizendo o seguinte: filhinhos, eu escrevo isso para vocês para que não pequeis. Ou seja, são direções que Deus tem para nós, para não pecarmos. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação. Mais uma vez aqui, a palavra, pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Glória a Deus por isso, queridos. Eu quero deixar e concluir dizendo para você: se todavia, se por um acaso, se por um motivo você errar, você falhar, eu quero te dar uma boa notícia. Não aceite condenação do diabo. Não aceite acusação do inimigo sobre a sua vida. Não aceite Satanás apontar o dedo no teu coração, na tua mente, dizendo que você não tem jeito, dizendo que você não tem valor, dizendo que você não vai vencer essa área na sua vida. Eu quero aqui nessa manhã te dizer que você já é um mais que vencedor em Cristo Jesus.
Ele é a propiciação, ele continua sendo a propiciação pelos nossos pecados. E ele é ainda mais, algo mais, ele é advogado, irmãos. Quando Satanás se levanta para acusar você, para derrotar você, se lembre que existe um advogado. Jesus está lá para defender você através do seu precioso sangue. Lembra que ele tira o pecado, ele não vai só cobrir, ele vai tirar o seu pecado. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, Jesus Cristo, para perdoar os seus pecados e purificar de toda a injustiça. O sangue de Jesus, irmãos, nos purifica de todo pecado. Aleluia, glória a Deus. Esse sangue é derramado todos os dias sobre nossa vida. Esse sangue é derramado sobre nós. Aleluia. E ele está à disposição para perdoar você, para te ajudar, para segurar nas tuas mãos. O Espírito Santo, ele é o consolador, ele está aqui para dizer: conte comigo, meu filho, minha filha. Eu estou contigo nessa guerra, nessa luta. Você não está sozinho. Eu estou contigo todos os dias, todas as manhãs, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, meu filho, minha filha. Eu estou contigo para te dar vitória. Você já não é mais o mesmo. Você já é um mais que venceu, uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém, queridos? Tome posse dessa palavra. Que Deus abençoe a sua semana que está começando. Hoje é segunda-feira. Consagre a Deus essa semana. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega o teu trabalho, a tua família, a tua casa ao Senhor. E peça a proteção dEle, porque Ele já está te guardando em nome de Jesus. Um forte abraço. Muito obrigado pela a sua presença aqui. Que Deus te abençoe. Até o próximo Café com a Palavra de Deus.